Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre praça, sobre a localização do negócio. Eu quero que a primeira coisa que vocês saibam é que não existe localização perfeita. Muito pelo contrário, cada negócio possui necessidades diferentes em momentos diferentes. Então, às vezes, alguma localização vai ser muito boa para o seu negócio em determinado momento, mas dali a 1 ano, 2 anos, talvez já não seja mais a localização ideal. Então, se ligue, existem localizações boas, localizações ruins, razoáveis, e cada negócio você tem que pensar como o seu negócio está agora e como ele vai estar daqui para frente, para escolher uma localização. A gente vai focar aqui muito em serviços e comércio, porque, por exemplo, é uma indústria. A indústria normalmente ela vai precisar de algum espaço que ela possa crescer e que tenha logística. Usualmente a indústria vai ficar nos seus distritos industriais, seus polos industriais, que às vezes concentram em 2, 3 lugares por cidade. Tá? Então vamos falar, o que acontece? Na hora de escolher a localização é preciso prestar atenção em alguns pontos, tá? O primeiro deles, então, é fluxo de pessoas, segundo, fluxo de carros, depois estacionamento, a visibilidade, facilidade de acesso, mini-centros, densidade populacional e, óbvio, tudo isso a gente faz focado dentro do nosso público-alvo, que vai depender do seu negócio. Beleza. Fluxo de pessoas. Então, primeira coisa, você tem que se atentar aqui qual a necessidade do seu modelo de negócio, do seu negócio. Ele vai precisar de fluxo de pessoas, ele vai precisar de fluxo de carros, ele vai precisar de estacionamento, visibilidade. Cada negócio tem necessidades diferentes. Como, por exemplo, você pega um café, o café ele vai precisar muito mais fluxo de pessoas do que fluxo de carros ou até estacionamento. Por quê? Porque as pessoas que estão passando naquele momento, pega uma padaria, né, um café, elas vão ir naquele café pela localização, tem um fluxo de pessoas, estão com fome, passa ali e come alguma coisa. A padaria ainda mais, né? O café ainda pega alguma coisa de fluxo de carros e de estacionamento. Mas são negócios que você vai ter que ter mais centrais. Não adianta você botar um café num lugar distante do centro, sem fluxo de pessoas e achar que ele vai funcionar, porque ele não vai. Você pode investir muito e fazer ele pegar no tranco, mas ainda assim ele funcionaria muito melhor em outro lugar. Aquele lugar lá não está beneficiando. Então, primeira coisa, fluxo de pessoas. Fluxo de pessoas geralmente é importante, então, para esses negócios que as pessoas vão comprar na emoção. Então, ela está lá, bateu a fome, ela viu, ela compra na emoção, ok? Então, ok, então a gente tem a parte agora do fluxo de carros, né? O fluxo de carros, hoje, ele é mais importante do que o fluxo de pessoas, né? Hoje em dia, se você vai comparar aí o número de carros que tem rodando no Brasil e que a quantidade que aumentou, né? A gente observa aí que nos últimos 10, 15 anos mais do que dobrou a quantidade de carros em circulação no Brasil. Então, as pessoas estão andando mais de carros e elas estão mais dispostas a andar mais de carro. Então, hoje o fluxo de carros ele é imprescindível para a maior parte dos negócios, seja ele comércio, serviços, a maior parte desses você precisa ter fluxo de carros, principalmente pela questão da visibilidade que a gente vai falar depois. Então, o seu negócio, ele precisa ter um fluxo de carros, ele precisa ter um fluxo de pessoas, avalie o seu negócio. O que é mais importante para ele? Como as pessoas chegam até o seu negócio? Então, o fluxo de carros ele vai ser essencialmente importante para
para, por exemplo, mercados ou estabelecimentos que visam atingir um grande número de pessoas. Se você visa atingir não só 5, 10, 15 pessoas, mas sim 200, 300 pessoas, que vai ter ou talvez até um pico. Se você tiver um pico de 50 pessoas no seu estabelecimento, por exemplo, 50 pessoas, pico quer dizer ao mesmo tempo, 50 pessoas ao mesmo tempo, na mesma hora. Significa que, para você ter 50 pessoas ao mesmo tempo no seu lugar, é importante que você tenha um fluxo de carros. Só o fluxo de pessoas, ele pode ser que não venha atingir a esse pico. Claro, tudo vai dependendo da sua localização. Beleza? Estacionamento. Tá? O estacionamento, a gente falou do fluxo de carros, né? A gente falou da quantidade de carros que estão rodando no Brasil. Então, esses carros precisam estacionar. Existe um estudo que foi feito na Europa, há mais ou menos uns 20 anos atrás, que ele estabelecia de que nos grandes centros, provavelmente no centro da maior parte das cidades, 30% dos carros que lá estão rodando estão procurando estacionamento. Ou seja, 1 a cada 3 carros está só procurando uma vaga de estacionamento. Então, se você tem um estabelecimento, e aí é bem interessante você observar, né? Você observar para decidir a questão do estacionamento. Qual que é o pico de pessoas no seu estabelecimento? Qual a frequência de idas de pessoas ao seu estabelecimento? Quanto mais frequente, se a pessoa vai uma vez por mês, é uma frequência. Agora, se ela vai uma vez por semana, ou se ela vai 2, 3 vezes por semana no seu estabelecimento, quanto maior a frequência de ida, mais você precisa de estacionamento. Então se ligue nisso. Se você quer que a pessoa vá muitas vezes no seu estabelecimento ao longo da semana, bote um estacionamento. Senão ela vai encher o saco e vai procurar um outro estabelecimento que tenha estacionamento. Então você tem que se atenar. A necessidade de vagas que você vai precisar ter, esse pico de movimento. Outra coisa, o tempo de permanência, né? Então, teve essa questão da frequência de compras, mas também tem aquela questão do tempo de permanência. Se a pessoa vai no seu estabelecimento para ficar 2, 3, 4 horas lá, ela não vai se importar de parar a 2 quadras de distância. 1 quadra de distância, ela não vai se importar de parar um pouco mais distante. Agora, se a pessoa vai para ficar 1 minuto no seu estabelecimento, se ela vai só para comprar uma água, por exemplo, se ela não tiver um estacionamento na frente, que ela para lá, desce, compra e vai embora, ou seja, ela vai gastar um minuto no seu estabelecimento, o tempo de permanência dela é 1 minuto, ela muito provavelmente ela não vai gostar. Então, pense não apenas no pico ou na frequência de compras, mas no tempo de permanência. Se for um lugar que a pessoa permanece pouco tempo, que se ela quer que seja rápido, torna-se mais importante ainda a questão do estacionamento. Então, tenha vagas para consolidar esse tempo de permanência, para consolidar esse pico que você tem em determinados horários, a frequência de compras, se é uma frequência de compras alta, as pessoas querem estacionamento, ela não vai querer estar toda hora parando longe do seu lugar. Então se ligue muito, porque o estacionamento hoje em dia é uma das partes que eu considero mais importantes, porque antigamente você precisava estar num centro, principalmente pela questão da visibilidade, porque você não tinha como ser visto em lugares distantes. Porém, a visibilidade hoje, ela se dá muito pela internet. Então, com essa visibilidade que hoje pode se dar pela internet, não mais necessariamente pelo centro, o estacionamento, estar em lugares às vezes mais distantes, mas que tem um estacionamento, é muito importante. Já entrando então nesse assunto da questão da visibilidade, pessoal, então, visibilidade de nada te adianta você estar com um grande público na frente, passando na frente do seu negócio, se ele não tiver visibilidade. Então, fique atento, não simplesmente a fachada, mas a questão de como é que o meu negócio fica visível
para os clientes, né? Então, pense sempre nessa questão da visibilidade. Meu negócio fica visível, isso é uma questão muito mais sensorial do que de uma análise numérica, né? Você vai ter que olhar, você vai ter que ver e pensar em maneiras que trazem mais visibilidade para o seu negócio naquela localização. Facilidade de acesso. Então, se tu tá num lugar mais distante, se tu tá num lugar mais não tão central, então tu tem que pensar na facilidade de acesso. Então fique atento às ruas, ao fluxo da cidade. Muitas vezes tu tem mão única, tu tem algumas ruas, algumas esquinas. Então tem lugares que é mais fácil chegar, às vezes um muito próximo do outro, mas essa facilidade de acesso é importante, principalmente com isso que a gente falou, o aumento do número de carros está invertendo um pouco a questão de quais características são importantes e a questão da internet. Então, no momento que você tem a internet que dá visibilidade e você não precisa mais estar tão central e você tem um aumento no número de carros, pense nisso, a questão do estacionamento com a facilidade de acesso. Se você tiver facilidade de acesso, hoje em dia é muito mais importante do que você estar, às vezes, central. Minicentros também, então minicentros é aquela questão, né? Por exemplo, às vezes determinado negócio cria-se um polo. É muito comum para roupas, né? Roupas, você tem uma loja de roupas, do lado tem outra, do lado tem outra, do lado tem outra, do lado tem outra, ou não tão do lado, né? Mas você tem elas muito próximas, que são chamados de minicentros. Então, às vezes é importante você estar junto deles, porque você pega, digamos, aquele público que já está indo lá consumir, ou às vezes é muito importante o contrário. Você pensar, não, lá está cheio, eu vou para um lugar diferente. Então, se antene. Às vezes os minicentros podem ser uma boa de você se localizar ou de você fugir da localização desses minicentros. Analise sempre seu público-alvo. Densidade populacional. Então, fique atento à densidade populacional para a região que você vai se inserir, né? Então, o que acontece dessa densidade populacional, e já entrando na questão de público-alvo? Às vezes você está a fim de botar um negócio classe A, então você vai pensar, o meu público A, ele está nesse lugar. Às vezes é interessante, você bota num bairro classe A. O que acontece? O que é o erro? Você criou um negócio, você está com um público classe A, você está com um produto classe A, mas você bota numa região ou num bairro classe C. E aí entra um erro. Agora, se você se localizar dentro daquele bairro classe A, você está focando no seu público-alvo, você está trazendo praticidade para que esse cliente chegue mais fácil ao seu local. Hoje em dia está muito comum lojas dentro de condomínios, tanto para comércio de alimentos, às vezes até para comércio de roupas. Isso está acontecendo, está muito comum, principalmente em grandes centros, onde as pessoas elas têm um tempo de chegar, de se locomover de um local para o outro, tá surgindo isso com muita força. Falando um pouco então da fachada, né? Eu quero que vocês entendam que a fachada, ela mais do que simplesmente uma fachada, ela deve conversar com o seu cliente, ela deve demonstrar as características da tua empresa para o teu cliente, porque muitas vezes a decisão de entrar ou de consumir no teu estabelecimento, ela se dá pela fachada. Então tu tem que pensar uma fachada que converse muito com o teu público-alvo e que atrai a atenção dele. Lembra do marketing? Primeira coisa é atrair. Depois que tu atraiu, lá dentro tu vai fazer um posicionamento, mas a fachada, ela tem o intuito de atrair. Então tu faz uma fachada que atrai e que ela conversa com o teu cliente. Outra questão, né? A questão, se tu tem um produto barato, faz uma fachada que demonstre que o teu produto é barato, porque daí tu tá já chamando o público-alvo certo.
Lembra que nós falamos da hamburgueria? Então, faz uma fachada barata para o produto barato. Tem um produto mais caro? Faz uma fachada que demonstre a qualidade do teu produto para que as pessoas não se assustem, para que elas saibam. Não, aqui tem um produto de maior valor agregado. Então, o erro na fachada é quando ela é desconexa com o seu produto ou desconexa com o seu cliente. Então, quando ela tem uma cara de muito cara e o produto é barato, ou ela tem uma aparência de barata e tu tem um produto caro, tu acaba atraindo o público-alvo errado. E como tu atrai o público-alvo errado, tu acaba não evoluindo, porque o cara vai uma vez, ele não volta. E aí tu tá fazendo, tu tá atraindo, tu tá conseguindo dar vazão pro teu negócio, mas a longo prazo, aquele não é um público que retorna ao teu estabelecimento. Essa parte de localização. Ainda tem a questão do ambiente interno. Então, a questão do ambiente interno. O ambiente ele tem que conversar com a tua proposta para o teu cliente, não apenas pensando na capacidade ou no custo. Muitas vezes o cara pensa, não, eu vou ter um ambiente assim porque vai ter mais gente e eu consigo atender mais, mas, cara, às vezes pode ser que o teu cliente ele não goste desse tipo de ambiente tão aberto. Então, tu tem que voltar um passo atrás, talvez fazer um ambiente menor, ou talvez ter uma capacidade menor. Com certeza pode te gerar menos público, mas é um público que realmente está gostando do teu produto, está gostando do teu ambiente, né? A questão, então, também o ambiente ele deve refletir a empresa em todos os aspectos. Se o teu ambiente for muito organizado, muito bem construído, as pessoas vão ter a impressão de que o teu produto também não é. Pode ser que o teu produto não seja tão bom, mas tu cria um ambiente tão completo que dá uma sensação de que o teu produto é melhor, mesmo que a pessoa não tenha comido ou até ela não tenha gostado tanto do produto, mas o próprio ambiente cria nela a sensação de que aquele produto é maravilhoso. Tudo por conta do ambiente. Então, pense nisso, o ambiente vai refletir o teu produto. Então, um ambiente organizado, um ambiente rico em detalhes e que mostram o posicionamento da empresa é importante, sim, e é uma parte essencial. Depois a gente vai entrar na parte de promoção, onde vocês vão entender como tu ambienta realmente, né? Como tu vai fazer essa questão de ambientar, focando no teu público-alvo. E aí, a questão do modelo de negócios, perfeito? Modelo de negócios, então, que nem eu disse, eu gosto de incluir ele aqui, porque o modelo de negócios, ele muitas vezes, tu vai pensar assim, ó, como é que eu vou entregar, então, qual vai ser o canal meu de comunicação com o meu cliente, né? Que aqui chamam até de canal, mas eu prefiro o modelo de negócio. Então, o que acontece? Tu vai vender, quais os canais que tu vai vender? Tu vai vender, vamos pegar uma pizzaria que eu acho que é um pouco mais interessante aí, tem modelos mais variados, né? Tu pode fazer, sei lá, inventa um drive-thru que nem o McDonald's, ou faz ali uma questão de, tu vai ter delivery. Por onde vai ser o delivery? Eu vou vender pelo WhatsApp, eu vou vender por esses aplicativos de comida, eu vou criar um aplicativo próprio, eu vou ter por qual modelo eu vou entregar, né? Eu vou ter o salão, a pessoa vai comer ali, a pizza é a mesma do salão para entrega. Então, qual vai ser o teu modelo de negócio? É importante tu pensar um modelo de negócio, porque o modelo de negócios ele vai alterar a tua necessidade de espaço, ele vai mudar a tua localização e ele vai mudar o teu ambiente. Então, pense no modelo de negócios na hora que você pensar localização, a maneira como você quer vender e quais os canais que você quer entregar esses produtos para o seu cliente. Interessante é você ter o que nem eles chamam, né, o omnichannel, né? Então, atender o maior número de canais possíveis. Então, tente e integre eles, né, para que você tenha todos os canais, todas as formas que a pessoa chega até você se conversando. Perfeito? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, e se você curtiu aí, gostou do conteúdo, clica aí em curtir, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!